Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula da Fotografia Esportiva, o Fórmula Photocast. Hoje um episódio também muito especial, que a gente vai entrar para a área da fotografia, né? Então vai ser o primeiro episódio com fotógrafos, né? A gente já teve com organizadores, a gente já teve com atletas, com CEOs de plataformas, com vários nichos da fotografia e do esporte, e agora a gente vai entrar, de fato, na área da fotografia, com uma pessoa especial que está aqui ao meu lado, o Anderson. Muito obrigado De nada. por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Pela oportunidade. Não, merece aí uma baita história. E aí, como a gente vai falar, aqui tem... Até fez um textinho, né? Eu sou muito do improviso, mas tem coisa que a gente tem que... Uma frase a gente tem que botar um texto, né? Exatamente. Então, hoje a história, além de ser uma história sobre fotografia, a gente vai falar uma história sobre o recomeço, né? Sobre alguém que saiu da correria das teleentregas, né? Da correria das motos aí das ruas, enfrentou também perdas aí nos últimos anos e encontrou na fotografia uma nova forma de viver, de construir a sua vida, a sua rotina. Então, esse é o Anderson, vocês vão conhecer um pouquinho dele aqui no nosso episódio de hoje. E então, Anderson, te apresenta para o pessoal de casa que está assistindo. Para quem ainda não conhece o Anderson, a gente estava conversando ontem, né? Muita gente não conhece os bastidores das coisas que a gente passa. Sim. Sempre tem a hora certa para elas descobrirem, né? A tua um pouco vai ser hoje. Então, conta um pouquinho de quem é o Anderson pro pessoal aí. Bom, primeiramente meu nome é Anderson Nascimento, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Basicamente minha vida toda fui de Santa Maria, mas eu nasci em São Pedro. Eu só nasci lá e já vim para Santa Maria. São Pedro do Sul, aqui do ladinho, né? Só para citar o pessoal que tem São Pedro em várias regiões. Isso. Aqui do ladinho de Santa Maria. Fica pertinho. Bom, eu sou um cara muito sorridente, sou bem, né? Foi sempre no... Quem é o Anderson? Resume, pessoal. Não tem corte, sem filtros. Quem é o Anderson, né? Essa pergunta até, para te falar bem a real, é bem difícil de responder. Quem é o Anderson, né? Porque muitas vezes a gente sabe muito sobre outras pessoas, mas quando é para dizer de nós mesmos, acaba gaguejando um pouquinho, porque, né? Mas eu sou um cara aí que, enfim, sou simples, não tem muito mistério, não tem muitos segredos, sempre fui humilde, trabalhador, sem muitas faculdades, sem nada, fui sempre me aventurando. Esse é o Anderson, para quem não conhece. Sorridente, tímido e trabalhador, como tu mesmo resumiu, né? Então, Exatamente. Assim, quando a tua infância, tu chega a lembrar de uma coisa de São Pedro do Sul ou já não recorda assim, lembra só de Santa Maria já? Quando eu nasci, eu já era bebê, né? Basicamente eu nasci, pelo que eu sei, eu nasci de lá e em seguida já vim morar para Santa Maria. Mas claro, eu tenho parentes em São Pedro, tudo, já visitei muitas vezes lá. Mas assim, lembranças muito assim da infância em si não tenho muito, não. Já era em Santa Maria. Já era em Santa Maria. Então, Santa Mariense já, então. Como é que era a tua infância aqui em Santa Maria, com teus pais, ia pro colégio, brincava, fazia arte, tocava campanha dos vizinhos, ia correndo? Como é que era o Anderson criança? Bom, antes da criança, bom, em questões de família sempre foi muito tranquilo, nunca tive treta, nunca tive brigas nem nada, foi sempre bem educado, né? Tive um bom ensinamento, graças a Deus. Claro que eu também não era um anjinho da infância, né? Eu incomodava bastante, tanto no colégio, tanto em casa, eu era o mais tinhoso em comparação com meus irmãos. Mas no colégio até, inclusive, isso eu não chego a falar muito, mas no colégio eu já tive, mas já tive situações que, se não fosse a correção da mãe, do pai, depois eu poderia seguir caminhos tortuosos, né? Porque no colégio, bom, eu provocava muito briga, provocava e fugia. Eu sempre fugia, nunca ficava pra ver, mas incomodava as gurias, incomodava isso aqui. Teve situações ali que também pegava coisas que não era para mim pegar, mas eu pegava ali do colégio, coisa tal. E conforme foi evoluindo, eu acabei passando ali, comecei a evoluir essa coisa de pegar coisas que não era para pegar. Comecei a pegar coisa da mãe, comecei a coisa do pai. E teve um momento que eles já sabiam, mas estavam esperando o momento certo para me pegar, né? E daí foi quando eles conseguiram ali me corrigir. Bom, foi um momento ali complicado, mas
graças a Deus, segui o caminho certo depois disso, né? A gente aprende, né? Graças a Deus, a gente evolui todos os É, dias e o pai e a mãe estão aí pra isso, né? exatamente, exatamente. Mas isso foi um bastante apoio deles e tudo mais, para não seguir um caminho que, né, Deus o livre. Um caminho errado. Brincava bastante, fazia arte, mas era, fora isso, bem demoroso. Mais que isso também ia complicar um pouco, né? Não. É, exatamente. Tu lembra de algumas dificuldades que teve na infância, se- principalmente aí na área financeira, familiar, como é que era a vida de vocês? Se era um pouco confortável, se não era? Uhum. Porque a gente sabe que não é fácil para ninguém no Brasil, né? A gente que Sim, vem de baixo, a gente conhece um pouquinho da tua história. sim. Mas conta como é que era, assim, tipo, tu sonhava em ter as coisas e tu pedia e tinha, ou tu tinha que esperar e muitas vezes não teve e hoje uma vida um pouco melhor tá podendo tu mesmo ter dar os presentes? Como é que... Sim. Em questões financeiras, minha família nunca foi assim mal financeiramente, porque tanto a mãe, tanto o pai sempre foram trabalhadores, sempre buscaram trabalho, sempre tentaram dar sempre o melhor pra gente. Muitas vezes eles davam coisas que eles não ganhavam na infância e eles priorizavam nós. Mas questão de passar fome, qualquer coisa assim, graças a Deus não. Foram bem tranquilo. Claro que teve momentos que, queria isso, não tem dinheiro, né? Vamos. É tudo um processo, coisa tal. Então eles faziam nós entender em relação a isso, né? Então, sempre de boas, graças a Deus. E questão ali financeira, acho que houve um pouco de aperto é quando o pai se acidentou em 2026, né? Que foi um momento ali bem trágico, o pai passou entre a vida e a morte. Que o pai era bem trabalhador, então ele ia de bicicleta até o trabalho, voltava de bicicleta. Não sei se você conhece o Colégio Objetivo, Sim. antigo. O pai ia de Parque Pinheiro até lá de bicicleta, ia e voltava. E depois do acidente ali, então, teve um momento de situações ali, mas depois nós voltemos na linha, tudo certinho. O pai voltou também bem, depois várias cirurgias ali, ele se recuperou e se salvou, digamos assim, né? Mas... Não teve grandes problemas, então, Não. tirando pontuais, assim. Não, graças a Deus não. Esse teu lado sonhador também, que a gente conhece aí, quem te conhece um pouco sabe que tu vislumbra as coisas, corre atrás, conquista, sonha com as coisas, mas não fica só sonhando, né? Vai, Sim. bota a mão na massa, tiver que trabalhar 25 horas por dia, que não existem, tu trabalha, então... Sim. Sempre teve esse lado sonhador desde pequeno? Como é que foi, assim? Então, eu sempre sonhei. Mas, assim, em relação à fotografia, não começou desde criança, nem pequeno. Começou já um pouco na fase da adulta ali. Mas eu sempre quis fazer sempre o meu melhor. Em tudo que eu fizesse, eu sempre tentei fazer... Enfim, entregar o que eu sabia fazer melhor. Mas sonhava bastante. Na verdade, de início, eu sempre sonhava, mas nunca fazia. Porque como eu sou muito tímido e também tenho muito medo de dar errado as coisas, eu não me aventurava muito. Então, apenas só, quem sabe um dia, né, ficava ali, ou quem sabe, talvez, né, um sonho ali e tudo mais, mas nunca botei em ação porque eu tinha medo, muitas das vezes. Mas sonhava bastante. Até teve uma vez que me perguntaram, no colégio, era criança, não sei quantos anos, me perguntaram, todo mundo perguntou, que tu quer ser quando crescer? Quero ser bombeiro, quero ser advogado, quero ser não sei o que. Aí chegou pra mim, o que tu quer ser? Eu quero ser frentista. Aí todo mundo olhou, começou a rir, né? Não sei por que eu quero ser frentista. É um trabalho legal, pô, tem salário. É que meu pai, ele foi frentista por muito tempo, então eu me inspirei muito nele, né? Eu quero ser frentista igual o pai. Mas aí depois foi mudando o sonho. Nunca foi frentista até hoje? Não. Só quando criança mesmo. E o esporte, ele em algum momento fez parte da tua vida antes da fotografia? Ou tu praticou algum esporte na tua vida, assim, ultimamente a gente tem que ter motivado a praticar o tênis aí, tá difícil, mas antes disso, praticou alguma coisa na vida de esporte, não? Olha, assim, para dizer que eu nunca pratiquei só na educação física, do colégio. E é porque eu era obrigado, mas você não... E uns vôleizinhos aleatórios que eu sei que tu joga aí. Uns vôleis aleatórios. Não, vôlei eu sempre gostei, futebol eu nunca gostei tanto quanto. Mas assim, de esporte nunca, da infância nunca me chamou muita atenção, não. Eu gostava de brincar quando era vôlei, coisa tal, eu sempre priorizava vôlei. Até na educação física, quando perguntava o que queriam fazer, eu dava a sugestão de vôlei. Chegou a jogar interséries no colégio, não? Não. Eu era péssimo. Não, de esporte eu era péssimo. Eita, louco.
Bom, até ultimamente, quando eu vi eu jogar futebol, já não era tão bom assim. É complicado. E quando... Bom, tu falou que tu nunca imaginou, quando criança, ser fotógrafo e tal, Não. né? Mas o que que tu acha que, olhando para trás, assim, que o Anderson lá de trás, criancinha, pensaria, nem tá na moda agora, vou tomar um café com o meu eu do passado. O que que tu Aí acha que aquele é. Anderson do passado sentiria do Anderson de hoje aí, dessa evolução gigante que tu teve nos últimos anos? E tão pouco tempo também, né? Sim, sim. Em tão pouco tempo, teve uma transformação na tua vida que a gente vai falar também mais pra frente. Mas o que que tu acha que aquele Anderson sentiria do Anderson de hoje? Bom, eu sou um pouco emotivo, né? Porque se parar, eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Então eu consigo imaginar bem certinho uma criança, eu do passado na minha frente, né? Mas eu acredito que o Anderson do passado sentiria muito orgulho e talvez ele pensaria que nunca chegaria onde eu cheguei. E até então, até 2023, início de 2023, nunca pensei que eu chegaria até onde eu cheguei, né? Mas eu acredito que ele estaria muito orgulhoso, porque desde sempre nunca fui tão bom quanto em relação aos estudos, faculdade, curso, nada, não tenho nada, né? Então, a minha vida estava destinada a ser CLT se eu não fosse se eu não fosse buscar me esforçar, digamos assim, né? Isso vem desde quartel, mas aí acho que nós faz depois. Mas eu acho que ele sentiria muito orgulho e... Bom, enfim, eu e ele choraria, acho, muito abraçado. Mas é isso aí. Essa sensação que acho que é a principal, né? A gente não deve nada para ninguém na sociedade, no mundo, ao mesmo tempo que a gente deve gratidão a Deus, ao universo e por tudo que a gente tem, Sim. mas a gente deve muito ao nosso eu do passado, né? Que a gente sonhou com muita coisa, e hoje quando a gente realiza essas muitas coisas, a gente, tipo, pô, ter um videogame, sei lá, era uma coisa que quando eu pequeno não podia ter, hoje a gente pode ter. Ir Exatamente. num show de uma banda que a gente gostava quando era pequeno, Sim. tipo, são coisas que para mim me conectam com o meu eu do passado, assim, Sim, sim, que sim, é sim. tipo, cara, naquela 20 anos atrás eu estaria enlouquecido realizando isso e eu não tinha condições. Hoje a gente tem. Exatamente. Então isso é muito legal. Até coisa mais simples, um sorvete, um negócio que não podia, o cara consegue Cara, comprar hoje. qualquer coisinha, Exato. é no mínimo detalhe, assim. Por isso que a gente tem que comemorar cada conquista, né, cara? Sim. Pô, terminou o final de semana, deu muito trabalho, deu tudo certo, pô, massa, tem que comemorar, não fazer uma festa, mas pô, Sim. comemora, agradece e tal. Sim. Isso é verdade. Mas antes da gente seguir, também deixar aqui um agradecimento aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? A Album e a Foto, nossos patrocinadores master desse podcast, que certamente não estariam no ar sem o apoio deles. A Delivery Much vai pedir um lanche aqui em Santa Maria, uma refeição, compras do mercado, qualquer coisa. Delivery Much, baixa o aplicativo aí. É o aplicativo que é daqui, de Santa Maria, e valoriza também muitas modalidades esportivas, equipes. Ao Santa Maria 24 Horas, que também dá visibilidade aos nossos episódios, todos os nossos episódios do podcast e também as notícias da cidade. Então, tudo que precisa saber aí da região, da cidade, da parte de segurança, saúde, política, esportes, tudo, acessa aí santamaria24horas.com.br ou nas redes sociais também. A Minha Foto em Jogo, nossa equipe de fotografia esportiva, que o Anderson também faz parte, com muito orgulho. E entre outros, não vou citar todo mundo que eu vou esquecer o nome de um dos 8, 9 participantes. Então vai montar um torneio, uma competição, um amistoso, qualquer coisa que se mexa, a gente está lá fotografando. E se não se mexer também, né? Daqui a pouco é um esporte mais parado. Mas enfim, que tenha uma competiçãozinha no meio, chama a gente ali no Instagram, Minha Foto em Jogo. A gente vai estar organizando alguém da equipe para estar no evento de vocês. Anderson, então vamos agora aqui mudar um pouquinho para a vida adulta agora, né? Sim. E até aqui no roteiro tá que vida adulta é sobrevivência. Verdade. Como é que a gente é um contraste assim na vida adulta, quando a gente é adolescente não tem boleto para pagar, né? Então, exatamente. Então os riscos que a gente assume na vida adulta para fazer o diferente, né? Então se a gente não mudar algo que a gente está fazendo todos os dias, a gente não vai ter um futuro diferente, vai ter um futuro igual. Sim. A gente só vai seguir sobrevivendo. E tu optou por mudar tudo. Mudei. Pra quem joga poker, eu não jogo poker, mas entendo um pouquinho. Tu meteu o all-in. Foi pro tudo ou nada. Basicamente. Foi Então, bem isso aí. Como é que foi a tua vida profissional? Aí tu pode voltar desde a época do quartel, então todas as tuas decisões, até o dia que tu
tudo que tu tentou na fotografia, nas teleentregas, enfim, Sim. até a área do dia que Chegou o momento. chegou o momento de entrar para fotografia de esportes, e aí depois a gente vai aprofundando mais ali, mas E... como que foi a tua vida profissional antes? O que Uhum. tu considera ali da época do exército, que tu serviu, depois na pandemia, todas essas questões, tu tentou a fotografia também antes, né? Sim, Tu sim, sim, já sim. citou algumas vezes, então conta um pouquinho desse Tá, período beleza. aí. Vamos retornar um pouquinho desde o quartel ali. Bom, assim que terminou o ensino médio, nem terminou direito, eu fui pro quartel, né? Eu acabei ficando ali 3 anos. Por sorte, eu tava aprendendo música, né? Eu tocava trompete, violão, coisa tal, mas na parte do trompete me ajudou no quartel. Que eu entrei como EV, que é o primeiro ano ali, e no mesmo ano já fiz curso de cabo para ser corneteiro do quartel. Aí eu já era um pouco diferente nessa questão, né? Porque muita gente até ficou bravo comigo no quartel, porque tinha muito antigo que queria fazer e eu passei na frente de todo mundo, né? Aí fiz o curso do quartel e depois disso virei cabo no segundo ano já. Do segundo ano já era cabo e fiquei até o terceiro ano. Aí entrando na questão do terceiro ano, eu já sabia que eu ia embora. Porque como o meu jeito já conhece, eu não sou muito bom em quartel. Então eu não sabia dar comandos, eu não sabia me impor ali. E também tava todo rindo, né? Sempre rindo. Em qualquer quartel que tu for, quartel não, tipo, se tu for num parque e depois for no B-Log ali perguntar quem foi o Anderson, não, quem foi o Strib, a primeira coisa que você deve lembrar é que o cara tava sempre rindo. Tava sempre rindo, fiz um monte de gente pagar depois. Mas, aí nesse terceiro ano, como eu sabia que eu ia embora, eu tinha poucas opções. Né? Até porque no final depois que tu sai do quartel, tu recebe um valorzinho X, né? E sabendo que eu ia embora e já pegando um pouco o gosto ali de fotografia, porque eu via o carinha do quartel fotografando as formaturas e tal, e eu fui me aperfeiçoando nisso. Fui buscando informações, perguntando para ele como é que funcionava, coisa tal, ele me deu umas explicações, mas a partir daí eu sabia mais ou menos o que eu queria. Que daí era seguir no ramo da fotografia. Só que primeiro, tem muita gente que entra na fotografia por amor, outros entram porque já é de família, coisa tal, eu entrei por conta do dinheiro. Até porque eu não tinha nenhuma outra profissão, não tinha aperfeiçoamento nada, não tinha curso, não faculdade, nada, então eu não tinha muitas opções. É aí onde que eu comecei a estudar, fazer cursos em relação à fotografia e edição. Né? Daí, finalizando o quartel, basicamente o ano ali, foi quando eu comecei a treinar, foi em 2019. E 2020, início de 2020, eu acabei, vou me espalhar, vou dizer, eu sou fotógrafo, Anderson Fotos. Aí veio a pandemia. Bem no momento que eu divulguei, veio a pandemia. Só que até então a pandemia era para ser pouca coisa, né? Então eu não me preocupei tanto quanto. Só que a pandemia se espalhou, coisa tal, acabou me prejudicando bastante e eu não tinha muita escolha. Até porque eu tinha apoio da mãe, do pai, eu morava com eles, então não gastava com tanta coisa. Eu vou fazer clandestino mesmo. Aí comecei a fazer eventos e ensaios de forma clandestina. Enfim, fui basicamente o ano inteiro ali fazendo nessa questão, porque a pandemia acho que durou quase um ano, É praticamente o auge, né? o auge. Enfim, só que nisso eu me aperfeiçoei em ensaios. Aí do nada, e por que eu não faço eventos também? Aí comecei a me aperfeiçoar em eventos, fiz eventos. Aí mas por que eu não me aperfeiçoei também com estúdio? Né? Vamos pesquisar como é que funciona isso. Aí comecei a pesquisar, coisa e tal. Entrou o estúdio, vamos fazer estúdio. Só que eu não tinha dinheiro para comprar os equipamentos, o softbox. Vamos fazer softbox de papelão, né? Improvisei, fiz com papel seda, coisa tal, uma coisa ridícula, mas tinha resultado no estúdio, né? Tinha qualidade, tinha na medida que eu conseguia, tinha qualidade. Com o equipamento que eu tinha, então eu montava, desmontava na garagem. O pai, minha mãe me ajudava também nessa questão. Depois a mãe cedeu a sala para mim montar o estúdio e fui prosseguindo, digamos assim, né? E fiquei por um bom tempo só nesses três, ensaio, eventos e estúdio. E mudando um pouco o nicho, tipo infantil, coisa tal, adulto, coisa tal. Só que, como eu era empolgado em relação a criar contas, eu comecei a comprar coisas, criar contas e comecei a me apertar. Daí foi quando eu não tinha muitas opções. E o estúdio já não. A fotografia não estava me sustentando tanto quanto, né?
que eu pensei, tá, vou entrar pra telemoto pra me auxiliar nas contas. Eu usava como ele meio, né, uma bengala, digamos assim, né? Vou usar como uma bengala. Só que bem no fim, fiz mais contas, me afundei mais, que a fotografia ficou como segundo e a motoboy ali foi como principal, né? E fiquei por 1 ano e meio só no motoboy como fonte principal e a fotografia fazia quando dava, coisa tal, né? Aí chegou exatamente 2023, que Daí tu era... espera essa parte aí. Ah, tá. Que era o antes, É o antes, era o tá. antes. Então, essa fase terminou a parte do motoboy, né? Isso. Nesse Muito antes. período todo ali, né? Tu começou com o estúdio, Aham. comprou os equipamentos, se apertou financeiramente, entrou naquela bola de neve. É. Por mais que a gente nade ali, parece que sempre volta pra praia. É bem isso aí. E Quanto mais ganha, mais gasta, né? É bem, mais ou menos às isso. vezes a gente bate a ansiedade e gasta mais do que podia. Sim. Enfim. Tu pensou em desistir em algum momento da fotografia, nesse período ali? Eu pensei e teve vários momentos que eu desisti e voltei. Porque como eu tava motoboy, a fotografia lá, aí ficava meio sem fazer. Aí, não, mas é algo que eu tenho, já tenho todos os equipamentos, já tenho todas as coisas, por que eu vou desistir? Aí foi onde que eu tentava, sabe? Eu tentava mesclar entre o motoboy e a fotografia. Mas já pensei várias vezes, já chorei pra mãe muitas vezes, né? Que é os bastidores que ninguém vê, basicamente. Porque uma das coisas que me faz continuar, tanto na fotografia, tanto no motoboy, tanto concretizar o sonho de viver na fotografia, porque por muitas vezes me disseram que eu não ia conseguir, ou que, isso aí não dá dinheiro, ou, né, por que tá fazendo isso? E isso vem desde o quartel, quando eu comecei a fazer ali o curso de cabo, né, um cabo que eu admirava bastante, coisa tal, ele falou que no primeiro dia eu ia voltar, que eu não ia aguentar o processo, ele já me conhecia também, sempre sorridente, coisa tal, que eu não ia voltar, coisa tal, e isso, por mais que talvez seja a missão dele de dar medo, mas isso me tocou bastante porque eu gostava dele, em questão de amizade, coisa tal, parceiro e tudo mais, e foi nesses motivos que me fez continuar muitas vezes na caminhada ali. A vida é assim, né? A gente tem que pegar as pedras que tocam na gente e usar como ferramenta para o próximo degrau e combustível, né? Sim. O exército, ele é assim. Eu também, todo mundo que passou pelo período básico ali, né? O EV, Sim. tu sabe que o sistema, ele era... Hoje em dia mudou muita coisa, né? Porque nada pode mais, virou tudo castigo e aí não pode. Sim. Mas naquela época podia. E eu acho que para mim fez muito bem, por exemplo. Uhum. Porque eu nunca me vitimizei com aquilo que estava me maltratando, isso, aquilo. Não. Tá me preparando por uma vida que é bruta. O lado de fora aqui, na sociedade, ele é muito mais bruto do que qualquer outro lugar. Sim. Dentro do exército, ela parece que é bruto aquele período ali, é só até passar o campo ali, né? Depois que passa o campo, vai cada um para sua sessão, começa a trabalhar normal e tá tranquilo. Então, tu tá sendo preparado para o pior. Então, tu foi preparado para o pior. Sim. A vida o tempo inteiro vai te massacrar para te desistir das coisas. Os teus melhores amigos, os teus parentes mais próximos são os primeiros que vão tentar desmanchar o teu sonho, muitas vezes. E a gente usar isso como combustível cada vez mais vai fazer a gente chegar onde a gente chegou. Então, isso é mérito teu de ter percebido isso. Sim. O nascimento da fotografia agora, de esportes, agora entramos em 2023. Então, 2023, o que te deu na cabeça de, cara, vou ir lá fotografar um jogo do nada? Então, começou com um workshop da fotografia que teve em Lajeado, eu acho, não lembro. Não lembro o nome do workshop até, inclusive. Era o Metamorfose, eu acho. Né? Que até então fazia ensaios e eventos e tava como motoboy, tranquilo. Nunca imaginei ou nunca pensei que o esporte daria dinheiro e muito menos com inversão de risco. Então, não dá, né? Não dá. Tem que ir lá trabalhar para conseguir. Exatamente. Eu nunca pensei nessa questão. Até porque eu tava com uma cabeça um pouco fechada em ensaio, eventos e estúdio. Só isso. Só que com esse workshop, coisa tal, era grátis. Eu tinha moto. E ser grátis, por que não? Eu ia gastar só com gasolina. E o que me fez ir até esse workshop foi muito o apoio do meu amigo,
eu faço questão de mencionar que é o Pedro Henrique, que ele sempre me apoiou em todas as loucuras que eu pensei em fazer, coisa tal. Ele sempre foi meu modelo, digamos assim, né, da fotografia. Sempre me apoiou e tudo mais. Então, não, vai lá. Tá, mas vou gastar com gasolina. Não, mas vai lá, porque faz alguma coisa que, né, que pode mudar tudo, né? Eu, tá, então vamos. Então vamos. Vamos no caso sozinho, né? Aí peguei uma motinha, botei o casaquinho, as coisas ali e me fui. Aí nesse workshop, dentro da palestra da fotografia esportiva, foi mencionada essa questão de vendas avulsas no esporte, no nicho, a tua cidade, local, coisa tal. Eu, cara, nunca pensei nisso. E por que não tentar fazer isso, né? Em últimas casos, ou ganha ou perde, né? Ou e continua da mesma forma. Aí só, de todas as palestras que houve naquele dia, só nisso eu prestei atenção, que foi do esporte. Até porque eu não precisava conversar com cliente, contrato, reuniões, que é tudo que eu sou ruim, né? Não precisava fazer nada disso, então foi o que mais gostei. Aí terminando o workshop, voltando para Santa Maria e tudo mais, eu já pesquisei na prefeitura quais eventos esportivos locais ia ter. Aí tinha ali judô no ginásio Farrezão, coisa tal. Eu, pá, vamos lá. Convidei o Pedro não sabia fotografar, ensinei rapidinho ali, ele já pegou rápido. Nós dois fomos lá fotografar e foi quando eu comecei ali, de fato, o primeiro contato com o esporte esportivo. Até então eu não sabia o que tipo de retorno poderia dar. Aí fui lá, fiz os eventos, até inclusive faltou bateria, acabou a bateria, não estava preparado para aquilo, mas fiz o que eu podia fazer ali como melhor. E a partir daí, depois que começou a cair recebimento, coisa tal, eu vi que ali era um negócio ali para mudar. Tinha coisa ali, né? Até inclusive, quando eu fui fotografar a primeira vez, eu não tinha cartão de visita, né? Então eu acabei, um dia antes, eu acabei imprimindo com folha de ofício. Meu irmão, não lembro quem imprimiu, imprimi uns 200, 300 cartão e recortei de noite. Aí tu pegava o cartão, manchava o dedo com essa tinta. Mas era isso que tinha, né? Aí foi quando deu o prosseguimento no esporte, basicamente. E desses primeiros jogos que tu foi, os primeiros jogos, assim, o que tu lembra que deu certo e te motivou a seguir? O que pode ter dado errado, assim, que tu lembra, assim? Olha, o primeiro eu já vi que poderia dar bom, mas eu teria que testar outros esportes, né? Aí o primeiro foi judô, o segundo já foi futebol, que eu tinha 55-250 lente, né? Com a 60D. Aí fiz ali a fotografia do pessoal, até inclusive acho que tinha um pai também fotografando, era da Chapecoense, se não me engano. E fotografei tudo mais, divulguei com cartão, fui a cara a tapa, né? Entreguei pro professor, pros alunos, coisa e tal. E depois disso, que eu lancei na plataforma, aí o rendimento foi basicamente quase com salário mínimo naquela época, né? Foi 1.000 e pouco ali, eu já vi que, opa, é aqui que eu quero ficar. Que daí sim comecei a procurar mais esporte, coisa tal. E enquanto isso eu tava como motoboy ainda, né? Eu não tinha assumido o risco de sair ainda. Mas foi a partir do segundo que eu vi que o negócio ia dar bom. Aí tu foi testando em outros esportes e foi vendo que também era aquilo que tu queria, né? Sim. De não precisar uma grande... Hoje em dia a gente precisa de grandes negociações com grandes competições, né? Sim. Assim como a gente fez a Copa Santiago algumas vezes, algumas reuniões, enfim, vários organizadores que a gente precisa sentar e conversar. Sim. Principalmente agora que tu está expandindo aí com o Media Day e tal, depois a gente fala um pouco disso também. Mas tu falou, eu ia te perguntar qual era o teu primeiro equipamento, tu falou 60D e a 55-250, então? Primeiro da fotografia geral foi uma T6, com a lente do kit e a 55-250 também. Então, a primeira foi T6, aí depois eu evolui para uma 60D, que daí já envolveu um pouquinho o esporte, e depois eu evolui para 6D, Mark II. E daí eu fiquei nesses por bastante tempinho até ainda. Mais ou menos. Isso aí, equipamento de entrada e evoluiu rápido, né? Evoluiu, É que chegou, foram 3 anos atrás, o mercado já estava treinado para isso aqui na cidade, né? Então, já estava consolidado o esporte. E aí pegou a parte boa e escalou isso bem rápido, assim. Não, a escalação não, mas a evolução dentro do esporte foi exponencial. Isso aí. Foi depois que eu saí do
O motoboy. Meteu o louco e vamos ver o que que dá e deu certo. Não, e isso que eu só saí até porque teve um apoio do patrão. Até mesmo comigo. Eu tava intercalando entre fotografia esportiva e o motoboy. Até chegou um momento ali que o patrão chegou, ó, Anderson, tu vai ter que decidir. Tu trabalhava para um restaurante ou para uma empresa de motoboy mesmo? De restaurante. Ali no Golosão. Ah, no Golosão, X. o oficial aqui ou o Camobi? Não, o oficial aqui. É o primeiro. É o né? primeiro. Primeiro do segundo, né? Que eles trocaram de lugar, né? Sim. Isso. Aí, como eu tava faltando muito os serviços motoboy, ele falou, ou tu escolhe um ou escolhe o outro, né? Ele chegou a falar pra mim, até então, até então, a semana seguinte eu ia ter uma competição que ia faltar a semana inteira, né? Então, ele já me perguntou antes disso, né? E eu, fiquei pensando, conversei com a mãe, conversei com o pai, conversei com o Pedro, conversei com outros amigos que eu tinha, conversei com todo mundo, porque eu não gosto de decidir sozinho, né? Eu percebo. Então, aí eu perguntei pra todo mundo diz, vai pra fotografia. Todo mundo apoiou nisso, né? Aí chegou no patrão e o patrão, e aí? Ele falou. Isso. Eu esqueci o nome dele. Mas eu, o patrão, no caso, te aconselho a seguir no teu sonho da fotografia. E tu sair do Golosão. Aí eu, meio com uma vará dele ali, não, vou sair então. Aí eu saí com o coração aqui, ó. Tá. Aí, não, vou sair. Vou me aventurar. Aí não tinha contado nem nada, só parei de ir, digamos assim, né? E daí tinha uma outra semana ali que era a Copa Planeta Bola, uma das maiores Copas que tá tendo aí, no caso, né? Que envolve 5 dias de fotografia esportiva. Que daí começava numa terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, começava na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era esses dias, né? Aí a hora que eu comecei no primeiro dia, já com medo, porque não tinha mais recebimento de nada, né? Só do esporte. Aí no primeiro dia já deu problema. Porque eu fotografei o dia inteiro, fui editar, deu problema. Qual que deu problema? Não tinha internet para fazer o upload das fotos. Aí eu tive que ligar para um amigo meu, umas meia-noite e meia, de 1h da manhã. Ele dormindo, ele, não, vem aí em casa. Eu fui lá na casa dele, ele continuou dormindo, ele só liberou a porta, eu entrei. Fui lá, fiz toda a edição, fiz o upload, saí da casa dele umas 3h da manhã, voltei, aí já fui pro dia seguinte da Copa e fui indo. E até bem de manhã não tinha acontecido nada, né? Eu já tava com medo, eu já queria que saísse venda já às 7h da manhã, né? Aí não saiu nada, aí no meio da tarde, assim, vou dar uma olhadinha pra ver como é que tá. Aí brilhou os olhos ali com o resultado que tava tendo. Desde o primeiro dia, aí a partir do segundo dia já fotografei com mais vontade ainda. E graças a Deus, desses 5, 6 dias aí, fiz uma boa renda. Fiz uma boa renda. Coisa boa. Tá louco. Isso é legal de ter patrões chefes, que são quase que parceiros da gente, que eles entendem a hora de deixar a gente seguir, né? Exatamente. Então, parabéns aí ao chefe lá do Golosão. Então, um merchan gratuito, se quiser patrocinar o podcast, a gente aceita também. Mas parabéns por essa atitude, porque eu tive isso no estacionamento quando eu trabalhava lá, e a dona do estacionamento, a Marise, um abraço pra Marise e pro Elbio, sempre me falaram, um dia que tu for pra RBS a gente te demite, se não for pra lá a gente não vai te demitir. Aí um dia eu cheguei lá e disse, Marise, eu preciso ir embora que eu consegui uma vaga na RBS, e aí fui trabalhar lá. Então, cara, isso faz toda a diferença, assim, do apoio, combustível. Porque, cara, funcionário de empregos primários, assim, que logo que a gente tá entrando, se sabe que a gente não vai conseguir evoluir muito ali dentro, ele tem que entender que uma hora vai chegar no teu patamar auge ali e tu vai querer sair para algo melhor. Até porque ele não tem condição de te oferecer algo melhor. Sim. Então, parabéns, pessoal do Golosão, por fazer isso. Inclusive, depois, já demorou um pouquinho mais, mas depois de uns 2, 3 meses eu voltei falar com ele lá, muito obrigado pelo todo o apoio que tu me deu, coisa tal. Aí mostrei o certificado uma das placas que eu tenho, sabe? Eu consegui aqui, coisa tal, que massa, só sabia que tu ia conseguir, teu sonho, coisa tal, e ele parabenizou ainda mais ainda, né? Isso é massa, cara. É massa. Porque assim, eu tenho uma outra história, o podcast não é eu que estou sendo entrevistado, mas é legal a gente contar umas histórias. Sim. Eu trabalhei no mercado quando eu saí do quartel por 45 dias. E eu fiquei o tempo inteiro tentando conseguir um dos turnos para mim poder estudar. Porque, cara, eu não queria ficar trabalhando no mercado pro resto da minha vida. E aí eu queria, ou eu começava a trabalhar tipo 9 da manhã, tinha 3 horas de intervalo no meio-dia ali, e saía de lá 9 da noite, 8 e pouco da noite. Não tinha como estudar nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Eu só pedia para ajustar o horário para poder estudar. Não dava.
Aí chegou, eu aproveitei os intervalos que eu tinha de 3 horas e ia fazer teste nesse estacionamento que eu trabalhava. Sim. Eu trabalhei depois. E aí chegou o dia que eu pedi pra cara, eu vou sair, obrigado pela oportunidade aqui, mas eu consegui um emprego que vai me dar a oportunidade de estudar. Uhum. E aí meio que desdenhou, meio não, desdenhou valendo, assim. E aí eu sei que cara, foi bem legal depois de alguns anos poder voltar no mercado para fazer fotos pro jornal. Ah, mas sim, 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 Que sim. era, sei lá, o preço da carne, alguma coisa assim. Eu Uhum. voltei lá no mercado. Ele estava lá como gerente do mercado ainda. Uhum. E eu estava lá já como um fotógrafo formado, jornalista, atuando na Bah. minha área, É assim. outra coisa. Então, eu obviamente eu não guardo o rancor de ninguém. Eu Uhum. fico feliz quando vejo ele pela rua aí, poucas vezes depois daquilo. Sim, Mas eu usei aquilo como combustível, assim como tu usou outras coisas. sim. Então tem o lado bom de quem apoia, tem o lado bom de quem desdenha. Então a gente tem Tudo tem um lado que. bom, né? É aquela coisa que tu falou ali, não tinha nada a perder, ou eu ganhava ou eu perdia. Acho que não, tu sempre ganha. É. Ou tu ganha dando tudo certo, ou tu ganha dando errado e tu aprendendo com aquilo. Sim, É. sim, 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 sim. Sempre tem uma aprendizagem. Claro, aprendizado, a gente paga o E... preço para aprender mais rápido, né? Exato. Então, vamos mudar o foco agora. Já chegou na fotografia, já deu tudo certo, já encaminhou o começo da carreira. Sim, 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 sim. Nesse meio tempo todo, tu teve uma grande perda, né? Que é Que... delicado até para mim falar, Sim, né? sim, sim, Mas, sim. cara, como foi para ti no meio desse caminho todo? Não, a gente convivia contigo naquele meio tempo, tu estava trabalhando, daqui a pouco tu mandava uma mensagem que estava no hospital com a tua mãe, É, enfim, sim. e seguiu fazendo todo um profissionalismo. Como é que foi ter essa perda no meio do caminho para ti aí? É, bom, bom, falar da mãe, eu sempre me emociono, né? Eu sempre falo dela quando eu tenho oportunidade também. É, mas a mãe ela já vinha passando alguns tratamentos já faz alguns anos, né? Faz uns 2 anos assim, ela estava lutando contra o câncer. Só que chegou 2024 ali que acabou agravando um pouquinho mais o quadro, as químio não estava funcionando mais. Era basicamente deixar ela mais tranquila, assim, e levando, assim, nos tratamentos, né? Até então nós tínhamos esperança ali, tudo mais que desse certo, sempre motivando ela, esforçando ela. Mas nós já estava vindo há um tempo, já meio assim, meio me preparando, mas sem querer que aquilo acontecesse. Mas nós já estava meio que, né? Aí depois chegou ali por junho, julho, enfim, durante o ano 2024 ela começou a gravar mais, gravar mais. Eu ainda fotografava, ainda não, eu caso eu ia, fotografava, tudo mais, mas sempre no celular, sempre vendo as coisas. E a mãe sempre me apoiando, sempre conversando comigo, sempre de boas. E para mim até então estava tranquilo, porque até então ela estava bem, tava fazendo as químicas, tudo mais, fez várias cirurgias. Ela fez 2 cirurgias na cabeça, e na cabeça, pela idade dela, já é complicado. Que idade ela tinha? Ela tinha 58, 160, alguma coisa assim. Aí, 2 cirurgias ela estava bem. Na terceira cirurgia na cabeça, aí ela ficou muito debilitada, né? Ficou um inchaço e tudo mais. E foi então quando começou a complicar bastante, né? Mas eu ia fotografar. Durante a fotografia é o que era o meu ponto de distração. É o que eu ia te perguntar, como que É, a fotografia te ajudou nesse processo, é então? o ponto assim que eu não fazia eu pensar nela, sabe? Tipo, pensar tipo no estado que ela tá. Até inclusive eu me arrependo um pouquinho, mas às vezes não. É que eu evitava muito visitar ela quando ela começou a chegar num estágio já bem mais avançado. Eu evitava um pouco de visitar porque eu não queria ver ela naquele estado. Aquilo me abalava, né? E teve um momento que eu estava numa mentoria fora de Santa Maria, que, bom, tava curtindo a mentoria de coisa e tal, tava enviando as fotos ali pra mãe e tudo mais, e tem um momento que ela caiu no banheiro e, bom, ela foi às pressas no hospital e tudo mais, e naquele dia na mentoria eu tava muito abalado, chorando nos cantos ali. Algumas pessoas viram chorar, fui almoçar chorando, liguei pra ela, eu falei que ia ficar ia ficar tudo bem, né? Que em breve eu já tava voltando.
e contar as novidades e tudo mais, e ela, não, sim, filho, enfim, ela toda otimista também, né? Enfim, foi prosseguindo ali, tudo mais, voltei para Santa Maria, visitei ela, já estava no hospital já, depois ela voltou para casa e depois ela voltou para o hospital já bem mais mal, né? Mas depois que ela voltou para casa ali, eu visitei ela, mantive forte, forte ali para ela, né? E, bom, conversei com ela, já não tava falando muito. Saí do quarto e já fui pro meio chorar, né? Pra não mostrar fraqueza em frente dela. Mas eu sempre. Bom, a mãe pra mim foi tudo, né? Não só a mãe, o pai, Franciele, Isaías, foram todo mundo me ajudou, me apoiou, mas em especial a mãe sempre me apoiou em qualquer decisão que eu tivesse. Tanto na saída, tanto indo pra fotografia. Ela sempre se esforçou, sempre me apoiou Participou do emocional, processo todo, né? exatamente, né? Então isso foi muito forte pra mim ver ela passar por tudo aquilo. Legal a história que tu conta, às vezes, pra gente, que tu, obviamente, se emociona, já é um cara sorridente, a gente vê que se emociona mais fácil também, Sim, mas é sim, um sim. momento delicado. Que a tua mãe conseguiu ver parte da tua evolução, desse teu auge. Obviamente ela tá contigo em todos os momentos, mas aqui nesse mundo ainda, como é que foi ah, aquele primeira viagem de avião que ela pôde acompanhar um pouco por foto, pelo menos, esse começo aí? O que me conforta é que ela realmente viu minha evolução, né? Ela não partiu sem saber. Ela viu meu primeiro carro, o Veloster. Não, o famoso Veloz. Balão, quando eu comprei o Veloster, eu queria que ela andasse nele, só que ela tava bem ruim, enjoada, não conseguiu naquele momento. E depois mais ela piorou e não conseguiu. Ela viu minha primeira moto comprada, ela viu a evolução na fotografia, até a comemoração dos primeiros dígitos, digamos assim. Comprei uma pizza para toda a família ali, como comemoração. Acho que uns 3 meses eu comprei pizza para comemorar, né? Aquele mês e todas elas participou. E quando eu fui viajar pela primeira vez em São Paulo, eu consegui mandar fotos, ela viu essa evolução de voar, coisa tal, e ela mandou ainda uma mensagem para me aproveitar, descansar e tudo mais. Então, o que me conforta um pouco é que ela conseguiu ver essa evolução na fotografia e como pessoa também. Isso aí é uma coisa que não tem preço, a gente sempre falou disso, né? Sim, Tanto que sim, sim, sim. tu levou teu pai no estádio também. Sim, sim, Como é sim. que foi pra ti e pra ele isso aí? Conta rapidinho pra nós aí Eu perguntei quais eram os sonhos do pai. O pai, o primeiro sonho que o pai falou era de ir no estádio. Ele nunca tinha ido no estádio. Ele sempre gostou de futebol, sempre acompanhou o Grêmio e nunca teve essa oportunidade, né? Então, não, quer saber? Eu vou levar o senhor lá. Paguei tudo pra ele, todo, enfim, tudo que precisava eu paguei ali pra ele ter essa experiência, né? E tanto pra ele, tanto pra mim foi muito massa. Fui no museu, levei ele no museu. Pai, quer ir no museu? Ah, não, vamos no museu. Levei ele no museu. Ele fascinado, tirando foto com o celular dele e ver a alegria dele nos olhos dele, vivendo esse momento. Deu vontade até de chorar, mas que é legal eu venho realizar um sonho desse, né? Algo que muitas vezes talvez seja um pouco simples, mas é um sonho top. E durante os jogos ali, a comemoração, a energia, o Grêmio fazendo gol e nós ainda comemorando. ganharam o jogo, hein? Foi muito massa a É, experiência. é a gente poder devolver um pouquinho para nossos pais, né? Pais assim, mais humildes financeiramente, principalmente, Sim, lutaram, fizeram de tudo para não nos deixar faltar nada, sim, mas abdicaram de muitos sonhos deles para gente, exato. para a gente poder ter algo um pouquinho melhor. Então, quando a gente consegue devolver um pouquinho, a gente sempre conversava disso, eu sempre falava, pá, leva que tu não vai te arrepender nunca mais na tua vida. Exatamente. E aí foi muito massa isso. A gente sabe que tu tem a tatuagem, eu sei, né? Tu tem a tatuagem do tamanho no braço aí. Sim, sim. Eu ia perguntar o que que tu carrega dela aí, mas acho que muito mais do que uma tatuagem, tu carrega toda a inspiração, motivação do tamanho do teu pai, Exato. da família aí junto. A tatuagem é um gesto simples, mas é o que me faz lembrar sempre ela. Todo lugar que eu tenho oportunidade eu falo dela, do apoio que ela teve, até inclusive quando fiz uma primeira palestra eu falei dela. Lá no Rio de Janeiro, lá, né? Eu tive a oportunidade, eu falei dela e vou falar sempre, porque ela foi minha âncora e por muito tempo me ajudou aí. Bem, tanto ela como meu pai, né? Eu falo sempre dela, mas meu pai também. E, enfim,
E essa outra tatuagem agora aqui só falando dela, que eu quis tatuar ela porque eu nunca perca o rumo da vida. Sempre siga ali pro norte, né, digamos assim. Exatamente. O que que dentro da fotografia de esportes, voltando um pouco para a área da fotografia agora, que te motiva, assim, que tu gosta de ir num jogo? Esses dias tu me mandou lá de um pai agradecendo as fotos e tal. Acho que era o pai que estava na tela aí. Vai. E o que que te fascina dentro do nicho da fotografia de esportes? A gente sabe que quando a gente vai num grande evento de fotografia e falam de newborn, é as mães que adoram as fotos das crianças, no Sim, casamento noiva a noiva, os padrinhos que amam as sim. fotos, a gente tem outra, né? Às vezes é o pai, às vezes é o professor, às vezes é o atleta, Sim. às vezes o pessoal não gosta também, mas faz parte, né? Enfim, assumir o Sim. risco. Mas o que que te fascina na fotografia de esportes? Sejam os esportes, qual é o esporte que tu mais gosta, enfim. Bom, o esporte em si, o que me fascina bem é essa questão de eu poder registrar os momentos que muitas vezes não é registrado. Muitas vezes, às vezes é a primeira vez do filho ali jogando, é algo inédito para a mãe, para o professor, coisa tal. Então, poder fotografar eles e poder demonstrar isso em fotografia é o que me fascina muitas vezes. Bom, aquele elogio é um deles, outros elogios que houve, tu conseguiu fotografar a essência, era disso que eu tava falando, tu conseguiu pegar um momento exato de eu abraçando meu filho, chorando, e isso não tem preço, porque nós estamos ali para fotografar o esporte em si, mas não só isso, mas como o sentimento por trás de tudo, né? Do pai, da mãe chorando, de ver o filho fazendo o primeiro gol, enfim, e aquele post lá que eu te mandei foi algo que o filho dele fez o gol e a primeira coisa que o filho dele pensou foi em correr em direção ao pai. E eu peguei toda a sequência dele indo até o pai e o pai dando aquele abraço. Até no depoimento do pai dele disse que vai levar para a vida toda aquela fotografia e isso é o que me fascina e eu vejo que é o rumo que tá tomando, entendeu? Que eu tô indo no caminho certo, digamos assim. Legal. No meio do caminho, a gente construiu as parcerias. Eu acho que isso a gente foi, não vou dizer que a gente é o pai da criança, mas a gente é um pouco dos pioneiros a romper aquele negócio que o outro fotógrafo do outro lado do campo é inimigo, né? Sim. Então, o Anderson que surgiu lá no Rio Grandense caminhando todo, Toda balada, toda a equipe de produção. uma equipe de produção com filmmaker, pessoal com rebatedor, pessoal da maquiagem. Não, maquiagem não. Aí no outro dia eu encontrei ele no outro ginásio, o cara tava nem oi não deu, eu disse, como assim? Aí depois que eu fui descobrir que era o irmão dele, pra mim era o mesmo cara, eu só tinha visto 10 minutos num dia, que tinha dado oi, aí no outro o cara não... Nem tchum, né? Aí eu estranhei, né, mas tudo bem, né, fiz minha parte. Sim. Aí depois ali a gente foi criando amizade, foram surgindo outras, né, tinha o Matheus, aí veio o Guilherme, a Carol, outros que chegaram e optaram por outro caminho e saíram também, Sim. e hoje a gente tem parcerias no estado, no Brasil inteiro, onde a gente quiser ir, a gente já tem o Corrida para Fotografar em Manaus, Rio de Janeiro, aí que é só ir, dá 2 telefonemas, a gente já tá fotografando por lá também. Isso é legal, e a mesma coisa é eles quando virem para cá, a gente vai arrumar um jogo, alguma coisa para eles fotografarem. Não, com certeza. Como é que tu viu isso no começo, assim? Tu viu como algo bom? Tipo, pô, é legal, a gente se dá bem e talvez cada um seguir o seu trabalho, mas se ajudando? Sim. Ou tu pensou como boa parte dos novatos tenho que ser melhor e mais barato e exterminar com os outros que estão ali? Olha, de início eu tinha um pensamento fechado, né? Até porque como eu vim do ensaio do evento, que tudo é meio que concorrente meu, aí no esporte não ia ser diferente, né? Tudo que eu via era concorrente, era um desafio ali pra mim, né? Eu tinha que fazer melhor que ele. Mas de início eu sou um cara assim, ó, quando eu conheço uma pessoa estranha, eu sempre fico um cara fechado. Eu não dou oi. Eu fico na minha. Eu fico fotografando. Mas no momento que ele dá oi, já abro o sorriso, né? Opa, tudo bem? E é onde que ocorre a amizade, né? Isso ocorreu lá em uma cidade próxima, que eu não lembro o nome agora. Eu conheci o Silas, no caso, né? Acho que foi o primeiro contato com o fotógrafo. Acho que foi o Silas e depois fui contigo. Que o Silas ali, eu encontrei ele umas 2, 3 vezes, 4 vezes na cidade dele. As 3 vezes sem conversa. Na quarta vez, eu
E aí foi onde que iniciou a amizade, que quando eu dei o primeiro oi e tudo mais, aí nós começamos a trocar ideia, ele me ajudou bastante. Como eu tava no início também, né, do esporte, ele me ajudou bastante com dica, com os negócios ali, aí, que massa, coisa e tal. Aí até então nós temos uma amizade forte aí. Aí depois encontrei tu, todo, todo fechado também, não vou dar muito atrás. É parecido, né? Não, até dar o oi, o cara fica fechado, né? Não sabe qual é que é, né? E eu acho que quando eu iniciei a conversa contigo foi por conta da lente da tua 300, se eu não me engano, lá no Rio Grandense, que eu perguntei pra ti sobre a lente, sobre câmera, coisa tal, e depois na outra semana parecia com a câmera igual. Aí, mas não copiei, eu já tava vendo. Mas, cara, até hoje em dia, pra mim, é bem de boas, eu tento fazer amizade sempre que possível. Tento trazer próximo aos meus fotógrafos, que é melhor ter próximo do que longe. E tendo a amizade que a gente tem aí com os fotógrafos aí, ela ajuda, né? Cada um se ajuda o outro para evoluir junto, né? E não aquele negócio de briga e coisa. Quando a gente consegue um evento grande, a gente precisa de outros. Exatamente. Né? Pega lá a Copa Santiago, lá que tu organiza a equipe de fotógrafos, precisa de 10, 12, 13 fotógrafos. E se todo mundo é inimigo, tu vai fazer o quê? Exatamente. Não só isso, como confiar, né, nas pessoas. Então isso aí é um processo bem importante. Isso eu já paguei o preço algumas vezes por dar oportunidades, confiar e tomar as punhaladas. Sim. Mas isso é bom, isso mostra mais sobre a outra pessoa do que sobre a gente. E a gente segue, né, nosso caminho. Não, exatamente. Desde as perguntas aqui tu já foi respondendo todas, né? Foi falando. Mas o que tu julga, assim, ó, que tu evoluiu como pessoa, principalmente nesse último ano? Eu sei o quanto tu evoluiu. Mas sim. o que tu disse, cara, do último ano pra cá, tu teve aqui algumas premiações, né? Sim. Quando tu resistiu a testar, que eu nunca falei troquem de plataforma, eu digo testem a plataforma. Sim. Aí tu testou, por coincidência foi bem no comecinho ainda, conseguiu a placa de fundador. Peguei as últimas semanas deles. Acho que a última placa que tinha lá conseguiu pegar, sendo um dos fundadores, por ter participado do começo. Aí depois teve a da mentoria, mentoria Power. Tu teve um ótimo faturamento, né? Muito bom faturamento no ano inteiro aí, por mérito teu. Você dedicou e conseguiu ótimos resultados. No último ano, que final do ano, a gente estava lá em São Pedro, foi agraciado, além de ser um embaixador da plataforma também, pelo todos os teus méritos, ainda conseguiu ser o segundo fotógrafo no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que mais vendeu fotos na plataforma Foto no ano de 2025, então deve um churrasco gigante pra gente aqui. Não paguei ainda, mas vou pagar. Tu e o Guilherme ali estão enrolando esse churrasco, mas uma hora vai sair. Conta aí com o que mudou na tua vida, tudo isso nesse último ano, principalmente. Olha, bom, acho que a primeira coisa que mudou de fato em mim foi a mentalidade. Que eu era até então mentalidade mais infantil, mais assim, resenha. Foi, depois no processo, fotografando, muito conversando contigo, em outras coisas também, fui amadurecendo, fui melhorando nessa questão. Tanto não só isso, mas como no meu português, vocabulário, que ainda erro bastante, né? Faz parte do processo. Mas melhorei como pessoa, como fotógrafo, na fotografia também melhorei e muito. Bom, enfim, e tudo isso que eu conquistei já foi tudo um processo. Não foi por uma noite por dia, foi tudo várias noites ali sem dormir, várias noites passando mal muitas vezes, mas não sei, é só agradecer e melhorei demais. Evolução, perdeu uns quilos aí também, focou na vida pessoal. Exatamente. Na questão desse peso eu pensei muito no futuro, a longo prazo. Até porque eu tava com 103 quilos e se eu continuasse, eu ia indo e Deus do livre acontecer algum problema, acho que é cardíaco, em relação a tudo, problemas relacionados à obesidade, né? Então eu já pensei, não, vou melhorar nessa questão, vou evoluir nessa parte, é onde que eu emagreci 20 quilos em alguns meses. Faz parte da evolução toda, né? Sim, com certeza. O que tu ainda almeja conquistar? A gente teve também uma premiação internacional agora há pouco, uma foto ali no Awards Inspirations. E tá por sair mais
Hoje ou amanhã sai o resultado daí do último mês, Sim, 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 sim. que é um concurso para quem faz parte desse grupo. Então, quem faz parte, quase como um fotoclube internacional, quem faz parte inscreve suas fotos lá. Jurados do mundo inteiro, fotógrafos do mundo inteiro concorrem junto. E aí no mês passado, Uhum. né, o Anderson teve uma foto lá premiada também nesse concurso. E tem outros concursos em mente? O que tu enxerga aí dessa questão de saindo da bolha fotografia regional, mas que é o que nos projeta? Sim, Mas sim, sim, como é que tu sim. enxerga daqui para frente o Anderson fotógrafo conquistando novos prêmios, enchendo essa prateleira depois, aí? Bom, um tempo atrás eu diria que o meu sonho era ser alguém renomado, né? Alguém que o pessoal reconhecesse quem era o Anderson Foz, mas acho que eu já cheguei nesse sonho. Mas ainda está em processo de outros maiores sonhos, mas acho que o que eu quero ainda almejar é mais premiações, principalmente no Brasília Photo Show, que é um concurso concorrido internacionalmente. Eu quero ainda ser premiado ali, pelo menos uma estatueta na vida. Já tive menção honrosa, que já para mim já foi motivo de comemoração, que até então menção honrosa é menção honrosa, né? É uma menção honrosa pra mim. Mais um passinho é uma premiação. Tava ali, né? Tava ali. E até que eu sei que aquela foto é muito especial para mim. Revelei ela, enfim, comemorei muito, mas a minha missão ainda é primeiramente virar referência ali no Media Day, já tô encaminhando nisso, ganhar a premiação no Brasília Photo Show e no... esse último é o... Awards. Inspiration. Isso. E também conhecer novas cidades, já conheci São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, acho que é, né? É que São Paulo é meio grande, né? Em várias cidades, mas ao mesmo ainda conheci novas cidades, carregando a fotografia e o que eu sei fazer melhor. Dessa parceria toda aí que tu criou, o que te fez, vamos voltar um pouquinho ali, naquela historinha lá do dia que tu me ligou apavorado que a tua outra plataforma não funcionava e o porquê que tu veio pra foto. Muitas vezes o pessoal vai falar aí que trocou de plataforma só por trocar, não sei o quê, não sabe o porquê. Conta pra nós o porquê que tu migrou pra foto e o que tu enxergou nisso, que tá aí com o teu uniforme da tua empresa, ganhando R$0 para colocar o logo deles. Exatamente. E o pessoal muito falando que não estava ganhando nada, não sei o quê. Que isso já mostra que tu mudou tua mentalidade. Sim. Que tu visualizou coisas e hoje tu é um embaixador da marca. Bom, então, por que tu optou pela foto depois que tu testou a primeira vez e seguiu essa parceria? Eu fazia parte de uma outra plataforma, que não vem ao caso agora, mas fazia parte de outra plataforma em mês de junho, abril ali. Bom, eu até então estava tranquilo naquela plataforma, estava bem, estava de boas, estava tendo alguns problemas antes, mas eram problemas que não estavam me afetando tanto, mas estava indo. Aí eu já sabia que ia criar uma nova plataforma, né, que era a foto. Já sabia que ia vir, mas até então tudo bem, né? Mas aí, chegando nesse dia do evento esportivo, eu estava fotografando, editando, fazendo o upload, tudo na hora, o pessoal pedindo o link, aí tentei fazer o upload na plataforma de manhã, já estava dando problema, mas consegui fazer o upload. Só que chegou na tarde, chegou no momento ali de eu editar e fazer o upload que não funcionou. Não carregou, eu já estava desesperado porque o pessoal estava pedindo o link e eu não estava fazendo o upload. Aí foi onde que eu te liguei, mandei, e aí o que eu faço? Tá dando problema aqui, tá dando problema, foi o Gabriel falou, não, mas testa lá a foto, que eu já tinha cadastro, né, já tava tudo pronto, vai que, né, já tava com tudo pronto já. Aí foi quando eu realmente testei a plataforma Fotos, fiz o upload, aí eu já achei estranho porque não tinha que criar pasta, não tinha como criar pasta, né? Poxa vida, isso aqui vai interferir nas vendas, isso aqui vai prejudicar, mas é o que temos. Então foi quando eu fiz o upload ali na plataforma, larguei o link, o pessoal tá aqui. Bom, segui durante o sábado e segui durante o domingo também usando a plataforma Foto. Que daí na segunda-feira, quando o pessoal começou a comprar, coisa tal, o que eu vi e notei que as pastas não estavam fazendo diferença nenhuma. Criando, não até, porque até então eu criava jogo por jogo, né? Era 50 pastas de cada jogo.
E vi que não interferiu, o pessoal não reclamou, o pessoal comprou, até comprou mais se bobear, porque a venda foi extraordinária. Naquele mês específico foi o mês que eu mais vendi, foi quando eu fiz a troca de plataforma. Não só isso, como foi basicamente no meio do mês que eu troquei, né? E eu consegui vender mais na foto, foi quando eu consegui um membro fundador, né? Porque eu alcancei a meta ali. E eu vi que a foto era diferente, não só por isso, mas também por compra direta. Não precisava fazer cadastro, coisa tal. Então qualquer pessoa podia fazer a compra, tanto criança, tanto adulto, senhor ali, conseguia fazer a compra como se fosse Mercado Livre, basicamente. Então só por isso mesmo já vi que a plataforma em si já era diferente nisso tudo, né? E o que me fez permanecer na foto foi justamente isso. Que a plataforma fez diferença para mim. Mas até então, eu tinha comentado contigo que eu tava receio de trocar de fato, né? Porque eu, de certa forma, eu tinha um carinho por outra plataforma, porque eles, bom, meu início foram com eles, né? Mas por conta de problemas da plataforma em si e outras coisinhas ali, eu não vou ficar na foto, porque a foto eu vi que é diferente. E depois que eu conheci quem estava por trás da foto, que foram os Marcelos, digamos assim, o Kimo e coisa e tal, que eu vi que a plataforma já era diferente. O pessoal de trás era pessoal como a gente, era simples. Quando eu conheci eles pessoalmente, eles fizeram questão de me apresentar para toda a equipe e isso para mim foi algo muito Significativo. Isso! Foi porque não tava esperando aquilo. E ele, ó, mais um membro, acho que é, pra foto, veio pra gente, coisa tal, todo mundo comemorou, me abraçou, comentou e tudo mais, né? Eu, cara, ali enchi os olhos, o brilho dos olhos, né? Mas o pessoal da foto é sensacional. E a parte de colocar eles na minha camiseta bem antes de tudo isso acontecer é porque eu tinha um carinho pela foto. Por tudo que o Marcelo me apoiou, conversando com o Marcelo. E eu gostava da plataforma fora, eu coloquei por eu querer colocar. Ninguém me patrocinou, ninguém me pagou, nada. Eu coloquei porque eu quis. Até me questionaram por que eu coloquei. Se eles não estavam patrocinando, se eles não estavam pagando nada. Não, eu coloquei porque eu gosto deles. E o que eles fizeram por mim não tem preço, digamos assim, né? O que eles me atenderam e entre outras questões ali, eu fiz questão de colocar, fazer o reconhecimento da marca na empresa Anderson Fotos. Não só por isso, como o Instagram também, estou sempre marcando, sempre impulsionando eles ali, porque eu faço porque eu quero e porque eu gosto, né? É basicamente isso. E isso tudo levou a chegar naquela placa lá. Exatamente. Ser embaixador da foto realmente eu não estava esperando. Mas eu falei até estava comentando em relação ao Gabriel, em relação aos embaixadores, né? Que eu não ia carentear, não ia falar nada em relação a isso, eu ia fazer o meu trabalho da forma que eu sempre fiz, da humildade que eu tenho, e se algum dia, Deus me abençoar, algum dia o meu trabalho for reconhecido e o Marcelo ver que não, ele merece embaixador, aí sim, estarei pronto, mas até lá eu estou em preparo, estou em processo e fazendo e acontecendo, basicamente. Entendeu o processo, pagou o preço todos os dias um pouquinho. Exatamente. E eu acho que, cara, falando como o primeiro embaixador da plataforma, tu fez o que um embaixador deveria fazer antes de ser. Então, quando chegou a hora Sim. deles escolher ou decidir o nome de botar naquela placa ali, eles já estavam bem tranquilos, assim, porque tu já estava agindo comum. Sim. Não estava tirando vantagens de parecer com um, mas estava trabalhando e carregando, honrando com a marca. Sim. E ser embaixador, o pessoal acha que ganha dinheiro, que tem salário. Pelo contrário, não tem nada, a gente abre mão. Esses dias mesmo, eu saí, fiquei 10 dias fora daqui, sem ganhar nenhum real, apenas com uma ajuda de custo da viagem ali. E a gente para de trabalhar aqui para ir ajudar e tal, mas ao mesmo tempo a gente ter uma marca do poder da foto do Grupo Album junto da nossa marca, do nosso nome, nos ajuda a ter uma dimensão muito maior a nível nacional, a gente aprende muito. A gente, cada evento que a gente vai, a gente volta com a cabeça querendo fazer um monte de coisa, só falta a gente para ajudar. Exatamente. Fora conhecer os fotógrafos também de outras cidades, de outros estados. Pô, a gente trocou ideia agora, eu tava lá em Fortaleza com o Rick, que organiza corrida, vários eventos, trocou ideia, me passou uns contratos que ele tem para pegar como modelo aqui e ali, dicas. Conversei muito com o Marcelo Félix,
lá de Rio Branco também, Roraima, eu sempre vou errar a pronúncia. Ele corrige a gente o tempo inteiro, mas eu sempre vou errar. Com o Jota, com o carinha da escada, cara, todo mundo, Que a massa. gente sempre troca ideias do, pô, qual é o ângulo que vocês mais fazem foto lá que o pessoal mais gosta? Sim, como é que vocês fazem um contrato assado? Então, ter essa parceria nos torna um profissional muito mais completo, né? Sim, sim, Eu sim, acho que sim. Troca isso, de experiências. isso eu acho que às vezes a gente abrir mão do nosso trabalho aqui uns dias para ir colaborar com a plataforma, a gente também está pagando o preço para trazer novas ideias, novas informações. Sim, 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 sim. Então vamos agora mais uma vez agradecer nossos apoiadores e patrocinadores, né? Album e a foto, aqui tá a plaquinha da foto em 3D, também tem o grupo Album, que é o grupo dono da foto, que nos ajudam a estar com esse episódio no ar. Então, fotógrafos ou qualquer pessoa que tem um comércio pode ter um site, por exemplo, no sistema da Album. Então, criaria lá sua conta. Na Album tem mensalidade, mas na foto, para quem quiser fotografar esportes, eventos, batizado, formatura, casamento, qualquer coisa, casamento civil, né, com a inversão de risco, pode fazer o cadastro na plataforma Foto, não paga mensalidade, não tem taxa nenhuma de upload para ter facial, não tem vantagem nenhuma que tenha que comprar. Então, cada venda que fizer, 10% vai ficar para a plataforma e só isso. E nada mais. E cada dia está vindo novas funcionalidades. Acho que é em julho, vem o Foto 3.0 e vai mudar toda a brincadeira do jogo. Que a foto já mudou a brincadeira do jogo, né? A gente sabe que os passos que a foto deu, e isso aí vai render outro podcast para a gente debater isso. Uhum. Mudou todo o mercado. Então, quando a foto começou a Revolucionário. criar as principais funções inclusas no 10%, quem cobrava parou de cobrar, quem cobrava deu um jeito de mudar. A foto começou com os workshops, as outras plataformas começaram a copiar os workshops, a criar workshops também. A foto agora está marcando o workshop na quarta-feira, a outra plataforma vai lá e cria no mesmo dia, depois que a foto anunciou, cria no mesmo dia, na terça ou na quinta. E a outra plataforma agora também começou. Então, é sinal de que a plataforma que está liderando o mercado agora e está assumindo esse compromisso é a foto, por ser excelência. E o que eu sempre digo, que é uma coisa que a gente não tem muito, a gente não fica olhando muito para os concorrentes. A gente Sim. foca em melhorar o nosso 1% a cada dia. A foto é que nem a gente. Sim. Ela está focada nela e nos problemas dela. Sim. E quando ela olha para o concorrente, depois diz, pô, o que tem lá que dá para a gente fazer melhor? E sempre Só que de outra maneira, né? A foto Sim. ela não é uma plataforma igual às outras. Ela não tem... A foto, por exemplo, ela não fecha contratos com eventos e bota fotógrafos nos eventos. A foto motiva eu, tu, o Guilherme, a Carol a fechar os eventos e montar as equipes. Ela deixa a maior parte da fatia para a gente, não Sim. para ela. Ela é os 10% dela. Sim, 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 sim. Então, obrigado, Foto Album. Delivery Much vai pedir algum lanche para assistir esse episódio ou para depois do episódio comemorar alguma coisa da vida e aprendam a comemorar as coisas da vida. Acho que esse é o grande legado desse episódio, né? De comemorar as pequenas coisas ali. Exatamente. Então, pede ele pelo Delivery Curtiu o Much. processo, né? Curtiu o processo, cara. Eu acho que muitos dos jovens, e aí é uma frase que eu tenho repetido isso o tempo inteiro, estão preocupados em parecer ser fotógrafo e não em ser fotógrafo. Sim, 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 sim. Então, curtam o processo, cara. O processo é a parte mais linda de tudo isso. Então, vai assistir esse episódio, pegar umas dicas aqui. Pede um lanche aí, nosso tradicional X, que é Santa Maria, a capital mundial do X. Nenhum lugar do mundo vai ter um X igual aqui. Realmente. E o embate do mundo, vocês briguem nos comentários. X não vai presunto. Então, obrigado também ao Santa Maria 24 Horas, que nos ajuda a divulgar isso. Quer saber de tudo que acontece em Santa Maria região? Acessa aí Santa Maria 24 Horas, redes sociais, Instagram, tudo. Tá lá, um abraço pro Raul também. E a Minha Foto em Jogo. Então vai montar um campeonato e chama a gente ali pela Minha Foto em Jogo. Em alguns jogos tá eu e o Anderson, outro tá eu, outro tá o Anderson, outro tá o Guilherme, outro tá a Carol, tem nossa equipe inteira ali, a gente dá um jeito. A gente não tem uma equipe muito grande, como eu tenho justificado pra galera que tem vindo muita demanda, porque a gente preza por valores, princípios e a qualidade em primeiro lugar, que é o nosso lema. Então, entrou 3 novos membros aí no começo e a gente valorizou muito agora nessa fase princípios e valores, o jeito de ser pessoa, e a gente está ajudando a galera a evoluir cada dia mais, então a gente tem um limite, né? Então, chame o quanto antes você puder para essa data. Avisa, ó, eu acho que vai acontecer dia 15 de agosto o nosso campeonato. Pô, eu anoto lá 15 de agosto. Se precisar mudar depois, a gente tenta.
mas a gente já se preparou para aquele evento. Então você não fica provavelmente sem ninguém na sua competição. A gente já está com a competição de dezembro já, né? Organizada. Da Copa Santiago lá, que precisa de 12, 13 fotógrafos lá. O Anderson já reservou até um sítio pra gente ficar lá hospedado, porque é muita gente, a gente dorme no colchão, no chão. Então passa os perrengues todos, que outra hora a gente vai contar numa resenha daí, né? Hoje era a história do Anderson, mas vamos fazer um episódio resenhas, né? Os perrengues da vida. Os bastidores que ninguém vê. O pessoal acha, pô, só estão ganhando dinheiro. Não, gasta pra caramba também, os investimentos são altos, a gente assume uma posição de risco alta, né? De investimento o tempo inteiro. Né? A gente, no começo de ano, agora troca câmera, troca lente, troca computador para aguentar. Alguma coisa estraga, tem que arrumar. Sempre uma coisa estraga que outra ali, enfim. Então vamos, perguntas rápidas aqui. Rapidinhas. Que nem dizia meu avô, né? Uma lembrança pro meu avô, fez uma lembrança pra mãe, vou fazer uma lembrança pro meu avô, o Carlinho. Perguntas upa e tá. O avô dizia, qualquer coisa falava, era upa e tá, né? Levanta e vamos fazer. Então, melhor foto da tua vida. É do que eu fiz, o que foi menção rosa, lá do beach. Do beach tennis no pôr do sol. Pôr do sol. Maior aprendizado da tua vida? Maior aprendizagem é a mentalidade, eu acho que é. Maior medo? Medo da morte só. Não, medo... Já foi, rápido. Maior sonho? Maior sonho é você conseguir mais conquistas. Mas troféus, eu acho. É o Muttley, medalha. Quem é o Anderson em uma palavra? Risonho. Alegria, isso é melhor. É isso aí, então esse é o Anderson, pessoal, para vocês que não conheciam. Estão conhecendo um pouquinho dele. Acho que esse episódio estava programado 40 minutos, mas deve ter dado mais, quase uma hora, eu acho, 1 hora e pouco. Mas é assim, histórias de pessoas não são fáceis de contar. Tem todo um trajeto, a gente veio tentando manter uma linha do tempo, né? Avança e volta. Mas deixar aqui, assim como também tu acompanha nossos podcasts, tá sempre no bastidor, em todos os podcasts, fotografando. Sim. Hoje não tem ninguém fotografando, tu tá aqui sentado, não tem ninguém do outro lado. Exatamente. E a gente fez esse podcast do jeito do meu avô, foi no Upa e tal, ontem à noite, uma depois. O que tu vai fazer, mãe? Vamos gravar um podcast? Porque se programar muito, o Anderson não vai. Pegou esse período. Então, foi no Upaetá e aconteceu. Então, parabéns, Anderson, pela tua história. Obrigado. Pela tua dedicação o tempo inteiro, pelo teu jeito de ser. Tu sempre foi muito humilde. Quando eu cobro muitas coisas do meu jeito bruto de ser, tu entende que é porque, cara, ninguém cobra ninguém na vida se tu não acredita que aquela pessoa pode fazer aquilo. Sim. Se alguém te cobra, por mais forte que seja, talvez seja só o jeito daquela pessoa, que é o único jeito que ela consegue fazer a cobrança. E tu entende o tempo inteiro isso, tu sempre foi muito humilde, tu é muito humilde, trabalha pra caramba. Então o pessoal pergunta, tu não faz aniversário? Eu digo, eu não faço, mas fala com o Anderson que até velório ele faz. Então, não, com certeza. E eu não faço por não gostar de outras coisas e optei por fazer só esporte. Mas tu fotografa o que tiver que vir, fotografa, então chamem o Anderson aí, se tiver casamento, formatura, velório, racha de carro. Qualquer coisa. Disputa de paro ímpar, chamem aí, cara. Então, parabéns por tudo que tu construiu. Obrigado. Tu nunca precisou competir de maneira desleal no mercado. Não. Tu buscou o teu espaço, a gente se aproximou por afinidade, assim como o Guilherme, a Karine também, o Matheus, a Carol, todo mundo que ainda segue com a gente aí, foi aproveitando as oportunidades. E, cara, tua mãe tá muito orgulhosa de ti, teu pai tá muito orgulhoso de ti, teus irmãos. O Pedro tá lá em São Paulo, que apoiou desde o começo, com a mentalidade dele também, sempre foi a mentalidade, conversei com ele aquela vez no teu aniversário também, o guri com mentalidade pra frente, assim, isso é diferente. A gente vê principalmente no nosso mercado da fotografia, o pessoal que inicia é muito vitimista, é muito dependente de tudo. Foi carente, a plataforma não sei o que, mas ninguém me ajuda, eu não sei o que, cara, vai correr atrás, tu correu atrás do teu, Exato. Se especializou, tem placa de curso ali, tem placa de mais faturamento, tem placa e troféu, e estudou, e está estudando e busca evoluir, então parabéns por tudo isso, tua história é muito bonita e merecia ser contada, por isso que tá nesse podcast aqui. Eu sempre falo, podcast, a ideia é fazer 1 ou 2 episódios por mês.
porque eu não quero chegar na hora de ter que contar histórias prematuras ou com... talvez não seja a hora. Eu sempre digo, né? Tu tem a hora certa. Sim. E a tua já estava na hora certa, e então parabéns, valeu. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela lealdade, Disponha, pela disponha. parceria, De nada. e que a gente viaje cada vez menos junto, né? Não, mais? Não, tem que ser mais. Tem que falar com o Marcelo. Então é isso, pessoal. É Valeu. massa. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, se inscreva aí no nosso Instagram também, Fórmula Fotocast. Lá no... não é só no YouTube, né? Também tem no Spotify para quem quer estar fotografando e ouvindo aí os jogos. Isso. Né? Tá fotografando lá, quer ouvir o podcast. Escuta aí pelo Spotify. Sigam Anderson Fotos nas redes sociais também. É isso. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.